Gênesis capítulo 33. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 33. Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Assim dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou. E os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são essas pessoas que estão com você? Jacó respondeu: são os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu a seu servo. As servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele. Por fim, José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Jacó respondeu: são presentes, meu senhor, para garantir sua amizade. Meu irmão, eu já tenho muitos bens, disse Esaú. Guarda para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se obtive seu favor, peço que aceite meu presente, e que alívio é ver seu sorriso amigável, é como ver a face de Deus. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso comigo, tenho mais que suficiente. Diante da insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando o presente. Então Esaú disse: vamos andando, eu o acompanharei. Jacó, porém, respondeu: como, meu senhor? Pode ver, algumas das crianças são bem pequenas, e os rebanhos também têm crias. Se o forçamos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá adiante do seu servo. Seguiremos mais devagar, em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei com o meu senhor em Seir. Então, está bem, disse Esaú, mas pelo menos permita-me deixar alguns dos meus homens para acompanhá-lo. Jacó respondeu: não é necessário, para mim ter sido bem recebido por meu senhor já é o bastante. Esaú deu meia volta e regressou a Seir naquele mesmo dia. Jacó, por sua vez, viajou até Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para os seus rebanhos. Por isso aquele lugar é chamado de Sucote. Depois de percorrer todo o caminho, desde Padã Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Jacó comprou da família de Hamor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado, por 100 peças de prata. Ali construiu um altar e o chamou de El Elohe Israel. Até aqui. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz. Ela é apta para discernir os propósitos mais profundos do coração do homem. Ela tem poder também para transformar, ó Deus, todo ser de dentro para fora. Então nós nos inclinamos, nos sujeitamos à ação do teu Espírito por meio da proclamação da tua palavra. Faz a tua vontade, Senhor. Arranca o que precisa ser arrancado, coloca o que precisa ser colocado. Faz a tua vontade, é a nossa oração e o nosso clamor, no nome de Jesus.
Colocando os pingos nos is. Essa série traz consigo o desafio de colocarmos os pingos nos is. O que significa isso? Trazer clareza, entendimento pleno para uma boa consciência daquilo que muitas vezes fica solto, suspenso, mas nunca torna-se claro plenamente. Colocando os pingos nos is é a gente ajustar o entendimento, é a gente aprofundar o entendimento e a boa consciência. Como se encontra a sua consciência? Boa e organizada e bem clara, ou bagunçada, confusa, cheio dos seus achômetros? Como se encontra a sua consciência? Como se encontra a sua boa consciência? O apóstolo Paulo, ele nos ensina que alguns, negligenciando a boa consciência, naufragaram na fé. Então, para nós não naufragarmos na fé, nós não podemos negligenciar a boa consciência. E a boa consciência, ela vem com uma decisão de deixar a superficialidade e adentrar em uma profundidade. O tempo que vivemos é um tempo de muita superficialidade. A era digital deixou as pessoas muitas vezes preguiçosas de pensar, de absorver coisas. Nós vemos que hoje, quando nós olhamos para a nova geração, tem consigo um desafio por conta da tecnologia, de ter tudo na palma da mão, mas não ter nada na cabeça, muitas vezes, e no coração, porque não precisa se esforçar. Não vamos muito longe. Quantos aqui sabem o número do celular de cor? Ai. Quantos sabem o número do CPF, RG de cor? Quantos sabem o número dos filhos ou do marido, da esposa, de cor? Bem poucos, a porcentagem deu aqui quase que 20%. Porque muitas das vezes nós estamos muito acomodados na elasticidade da nossa parte cerebral, porque isso também prejudica a nossa condição e realidade espiritual, porque daí não guardamos mais a palavra, sabemos a palavra superficialmente. Eu vi uma pesquisa ontem que me fiquei chocado. Estava acontecendo um evento no Brasil onde chamado Descende, o envio, encheu 5 estádios no Brasil. Glória a Deus. Jovens e adolescentes, adultos, nos estádios, cheios de fome e sede do Senhor, trazendo consigo uma das frentes, desse movimento, era despertar novamente a igreja para voltar para a palavra. Eles mostraram uma porcentagem para mim ontem, nos seus documentários que postaram, que 40% dos adolescentes dentro da igreja nunca abriram a Bíblia. 40%, uma boa porcentagem, quase metade, nunca abriram a Bíblia. Então nós vamos colocar os pingos nos is, trazer plenitude de consciência nesse mês. Aleluia. Você está animado? E hoje, o episódio de hoje carrega consigo a seguinte temática. O primeiro pingo nos is que nós vamos colocar é sobre o perdão. Perdão não é uma opção meramente emocional e sentimental, mas uma decisão totalmente espiritual. Perdão não é uma opção meramente, simplesmente emocional, mas totalmente uma decisão espiritual.
Quando falamos da palavra perdão, muitas coisas vêm ao nosso coração. Mas o que a Bíblia apresenta para nós sobre essa realidade chamada perdão? A Bíblia apresenta para nós o perdão como um ato essencial, baseado no amor de Deus e necessário, e uma necessidade de reconciliação, tanto divina quanto humana. Perdoar é uma ordem para liberar o próprio coração e receber o perdão de Deus, com destaque para a graça oferecida por meio de Jesus Cristo. A Bíblia nos apresenta o perdão como um ato essencial de nós vermos isso como uma necessidade de reconciliação. A Bíblia, ela apresenta para nós isso, o perdão como uma necessidade e como um ato também essencial de reconciliação. Perdão, no contexto bíblico, revela para nós profundidades e nos tira da superficialidade. Mateus 6, 14, 15, os meninos vai junto comigo aí. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. 1 João 1, 9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Marcos 11, 25. Quando vocês estiverem orando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. Efésios 4, versículo 32. Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Mateus 18, 21, 22. Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar e Jesus respondeu, não até 7, mas até 70 vezes 7. Lucas capítulo 6, versículo 37. Não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar do esquecimento. Nós vemos aqui alguns versículos que nos dá base e fundamento sobre o perdão, e nos mostra, à luz da palavra, que o perdão ele não é meramente uma opção emocional, para você ter uma saúde simplesmente emocional. O perdão ele é uma decisão totalmente espiritual, e que lógico, consequentemente vai afetar o nosso emocional, mas ela é primeiramente espiritual. Por que Jesus teve que deixar o trono de glória, se fazer como homem e nos servir com morte de cruz? Porque somente assim nós conseguiríamos agora aplacar a ira de Deus que estava sobre nós por conta do pecado, por conta do orgulho do pecado, por conta da arrogância, da perversidade e da desgraça do pecado que causa em nós. Somente o sangue de Jesus poderia reverter essa história, aplacar a ira de Deus e nos dar então o perdão que nós necessitávamos, que nós carecíamos, que é a reconciliação. E não foi um preço baixo, foi um preço alto, foi preço de sangue. Por isso a palavra nos deixa escrito, dizendo que todo escrito de dívida que havia contra nós, Jesus aniquilou, anulou ela, triunfando ela na cruz.
Ou seja, todas as dívidas que tínhamos de erros por consequência do pecado, Jesus, ele venceu naquela cruz, nos dando então perdão, graça e esperança. O perdão é algo que realmente é a base do Evangelho, é o que fundamenta o Evangelho. Nós precisamos entender que o perdão não é uma opção sentimental e emocional, mas ela é totalmente espiritual. Nós vemos aqui versículos dizendo que se nós não dermos perdão, nós não também recebemos perdão de Deus. O perdão que nós damos aos irmãos e uns aos outros não está ligado com a condição do outro, mas a condição que eu estava e que agora eu estou. A condição que eu estava antes era de condenado, mas agora eu estou numa condição de salvo. Então agora, queridos, eu sou espiritualmente consciente que eu recebi um perdão recheado de graça e amor. Eu não merecia, mas Ele me deu. Então por que eu acho que eu posso olhar para o meu irmão e ver, será que ele merece? A condição dele não é boa, acho que ele não merece meu perdão. Será que nós estamos numa condição mais elevada do que Deus? Porque quando falamos dessa forma, nos achamos que estamos numa condição elevada de Deus, maior do que Deus. E nós não temos diante da graça extravasada do Cristo na cruz a opção de não dar perdão. Nós vivemos decididos em perdoar. É uma decisão espiritual que eu preciso tomar todos os dias, de não mais me ofender, de não mais me ressentir. Mas pastor, como assim? Só se eu morrer. É isso mesmo o segredo, é você morrer. É você morrer para você mesmo, para que você possa então agora viver a vida do Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu agora vivo, não vivo mais por mim mesmo, mas vivo ela na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Perdão, queridos, é uma decisão espiritual que nós precisamos todos os dias trilhar. Todos os dias ao despertar decidir. Pessoas à nossa volta, atribuladas, conturbadas, perturbadas, tem um monte. Mas nós precisamos estar no olho do furacão. O olho do furacão diz que é um lugar de paz. É um lugar que é tranquilo. Nós precisamos estar em Cristo. Ele é o centro. Porque então em Cristo nós teremos paz. Paz com Deus e paz com os irmãos. Perdão não é uma opção, é uma decisão. Eu preciso decidir viver livre todos os dias. Nós concluímos que o perdão de Deus, ele é descrito como definitivo e total, afastando as transgressões. O perdão de Deus, ele é descrito como definitivo e total, e nos afasta das transgressões. Por isso em Miqueias 7 ele diz que lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Em algumas versões diz no mar do esquecimento. O perdão de Deus é total e definido. O perdão de Deus não é indefinido. O perdão de Deus não é em parcelas ou em partes. O perdão de Deus, ele é total, ele é definido. O perdão, ele cura e liberta. O perdão alivia a alma e renova a vida, enquanto a mágoa aprisiona. O perdão cura e liberta, mas a falta do perdão aprisiona, nos deixa presos. Quantas pessoas
eu já conheci, que aprisionadas à falta do perdão, vivem doentes, vivem amarguradas. Eu conheço uma pessoa que a avó estava morrendo dentro do quarto de hospital, e a avó pedindo para ela entrar para dentro para pedir perdão para ela, e ela não entrou. A avó morreu, e hoje essa pessoa vive totalmente amargurada, de mal com a vida e com todos. A avó estava morrendo, estava nos últimos minutos de vida, chamou ela para entrar, e ela no corredor não entrou. Ao invés de receber cura e libertação, ela ficou aprisionada e doente. Uma vez um professor cristão, psicanalista, ele estava contando a história de uma mulher que 40 anos estava com câncer na mama, e ela estava fazendo sessões, de análise com ele. E quando chegou já tinha passado mais de 30 terapias. E aí então, quando chegou nessa terapia, ele começou a conversar com ela, e ela então teve coragem de confessar e abrir algumas coisas. Ela disse que com 8 anos ela tinha sido deixada, os pais dela morreram, ela foi deixada na porteira de uma fazenda. E então os senhores daquela fazenda tomou aquela criança para dentro para ajudar a cuidar dos filhos deles. Mas desde os 8 anos, quando ela foi acolhida naquela fazenda, ela sofria abusos do seu senhor, que não chegava à penetração, mas fazia ela tocar nas partes íntimas dele, e ele então chegava no ápice do prazer e derramava tudo nos seios dela. Quando teve 12 anos, ele criou coragem, então ele teve o primeiro abuso. Mas não bastasse isso, os peão da roça, todos eles daquela fazenda, abusaram daquela menina a partir dos 12 anos. Até que chegou a maioridade e ela fugiu da fazenda. E aquela menina, com 40 anos, com câncer de mama, ela confessa isso. E ele, sendo pastor, o psicanalista, ele então conduziu a conversa e direcionou ela a liberar perdão. E ela tinha um caroço muito grande na mama, ela ia fazer cirurgia na outra semana. E quando ela confessou e falou da dor dela, o caroço sumiu na hora. Ela foi curada imediatamente. Ela foi curada e liberta. Aquele câncer nos seios era consequência de abusos que ela tinha sofrido aos 8 anos de idade. Olha quantos anos depois. Ela estava aprisionada. E aqui nós vemos um princípio que é o princípio do Éden. Tudo que você nomina, você domina. Por isso que Deus, quando criou todas as coisas, disse para Adão: dê nome para todas as coisas e domine sobre todas as coisas. Tudo que a gente nomina, a gente domina. Mas tudo que a gente não dá nome, a gente é dominado. Nós vemos esse cenário em Caim e Abel. Se na hora que Deus veio corrigir Caim, que não gostou da oferta dele, ele tinha falado assim: não gostei disso não, Deus, fiquei chateado. O Senhor gostou do meu irmão, mas não gostou da minha oferta. Estou com raiva, quero matar meu irmão. Se ele tivesse dado nome para o sentimento que ele teve, que ele sentiu, ele não tinha matado o irmão dele. Mas por ele não ter dado nome, ele foi dominado pelo sentimento. E aquilo então fez com que ele cometesse o primeiro homicídio, matando seu irmão. Tudo que a gente não nomina, a gente não domina. Princípio do Éden. Essa mulher que eu acabei de falar, ela deu nome para o que ela sentiu. Ela começou a jogar para fora. E à medida que ela jogou para fora,
e recebeu a oração, ela foi liberta na hora. Não precisou fazer cirurgia, quando foi fazer exame não tinha mais nada. O perdão ele cura e liberta, mas a falta dele aprisiona e adoece. Nós precisamos viver e andar em perdão. Perdão é totalmente espiritual. O perdão é a ação baseada no amor. O perdão é uma demonstração de amor. E é essencial para manter a harmonia e o amor em plenitude. O perdão é uma ação de amor. Por isso que Jesus, ele não disse eu te amo. Ele teve uma ação que declarou eu te amo. A ação dele deixando o trono de glória. Foram várias ações. Ele deixou o trono de glória. Se sujeitou a ser bebê, a crescer, a passar pelos processos da vida. Para que então, com 30 anos, ele começasse o ministério dele. Ele se sujeitou aos processos. Foi uma junção de ações que ele teve. E então, o ápice da ação, o ato de amor dele, se finaliza na cruz, quando ele morre a nossa morte para nos dar a sua vida. Então, o perdão é uma ação baseada no amor. Quando nós entendemos que somos amados pelo Senhor e recebemos o perdão do Senhor, a gente precisa andar como Ele andou. O que Ele disse na cruz? Perdoa, Pai, porque não sabem o que fazem. Olha o nível de maturidade. Ele subiu a régua para nós, queridos. Ele disse para aqueles que estavam matando Ele: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O perdão é uma ação de amor. Mas para ser uma ação de amor, ela vem de uma fonte de alguém que é muito amado. Quando eu entendo que sou muito amado e sou muito perdoado, então eu não consigo mais ter o perdão como uma opção, mas como uma decisão definida na minha vida. Jesus, quando ele perdoa uma mulher que era adúltera e que veio lavar os seus pés, os discípulos ficam encabulados com aquela situação, e então ele diz: quem muito é perdoado, muito é amado. Quem tem consciência do tanto que foi perdoado, então sabe o quanto é amado. Aleluia. Você tem noção do quanto você é amado? Nós somos sempre pior do que achamos que somos. E sempre em Deus mais amado do que também achamos. Se alguém falar mal de você, Charles Spurgeon ele diz uma vez: se alguém dizer mal de você, fique tranquilo, você é pior do que eles estão falando. Então não fica chateado. Quem é muito amado pelo Senhor é bem resolvido. Aleluia, queridos. Mas quem não tem consciência do quanto é amado e do quanto foi perdoado, vive azedo, vive mal amado. Por isso, queridos, em nome de Jesus, tenha consciência da ação manifesta do amor que nos perdoou, chamado Cristo Jesus, e tenha agora também ações de perdão e amor por onde você passar. Aleluia. Mas vamos para o texto que lemos. Aqui nós vemos uma história muito conhecida de Jacó e Esaú. Mas para entender a história de Jacó e Esaú, nós vamos entender antes o que passou no capítulo 12. No capítulo 12 ele vai para o Val de Jaboque, e ali ele luta com um anjo. Ele tem a sua coxa ferida, e então ali ele diga: eu não saio daqui se o Senhor não me abençoar. Aí aquele anjo diz: como que é teu nome mesmo? Ele tinha vergonha do nome dele, porque tinha consigo o significado de suplantador, enganador. E então o anjo pergunta, ele diz: é Jacó. Por quê? Porque quando ele foi roubar a bênção do seu irmão,
Isaac estava cego, e então ele colocou pelos, porque o irmão dele era peludo, para confundir o pai, e pegou a bênção do irmão. Então agora, ele tinha vergonha, porque ele usou o nome do irmão, ele não usava o nome dele. É um cenário profético, né, queridos? Porque diante do Pai, nós também agora nos apresentamos na pele do Cordeiro. Nós temos daí a bênção do Pai por conta daquilo que muitas vezes apresentamos, por mais que seja o nosso engano. E aqui nós vemos que Jacó luta com o anjo, e ele tem o nome dele transformado de Jacó para Israel, porque como príncipe ele lutou com o Senhor, e ele ficou marcas, mas ele teve o nome transformado. Mas como que ele teve esse nome transformado? Se você ler um pouco mais acima no versículo 12, você vai ver que ele já tinha tomado a decisão de ir atrás do irmão. Sabe quantos anos ele estava mal resolvido com o irmão dele? 20 anos fugindo do irmão dele. Mas se você vê, antes dele lutar para a sua identidade ser transformada, ele tomou a decisão, ele mandou presentes para o irmão. Ele mandou presentes para o irmão. E depois ele então foi lutar com o Senhor para que aquela identidade caída, enganadora, suplantadora, pudesse ser arrancada. A mudança começa quando a gente toma a decisão de dar presente para os irmãos que ferimos, no sentido de, esse presente na verdade é a reconciliação. Esse é o maior presente. E agora vemos que no capítulo 13 ele enxerga o irmão dele com os seus soldados de longe. Então ele posiciona a família dele, e ele vai à frente quando chega perto de Esaú, e 7 vezes ele se dobra de joelhos diante de Esaú, chamando ele de meu Senhor. Diz: aqui está o teu servo. E a Bíblia diz, queridos, que Esaú pulou no pescoço de Jacó e deu um mata-leão nele. Não, brincadeira. Não, pulou no pescoço dele, abraçou ele, beijou ele e começou a chorar. Era um abraço e um beijo e lágrimas acumuladas de 20 anos. E então agora todo direcionamento de fala de Jacó para Esaú: eu sou seu servo. Queridos, porque quem tem uma identidade completamente transformada pelo Senhor, entende que não está aqui para ser servido, mas para servir. Ele diz: eu quis me servir daquilo que era seu, mas não, eu me humilho, eu quero te servir, Esaú. Eu me rendo, Esaú. Esaú então abraça ele, chora com ele, beija o seu irmão e libera perdão. Um choro engasgado de 20 anos. E nós vemos que ali agora ele diz: eu quero que o seu rosto seja amigável para mim, Esaú. Eu não quero ter medo de você por conta do que aconteceu lá atrás. Eu quero que o seu rosto seja amigável. No entanto, que quando Esaú rejeita, ele queria rejeitar o presente, ele diz: não, eu também já sou abençoado demais, não precisa, Jacó. Jacó falou: não, eu faço questão, só por ter o seu rosto amigável para mim. E então agora Esaú falou: não, então vamos caminhar juntos. E então Jacó disse: Esaú, vai na frente, porque eu tenho crianças muito pequenas e muitas crias de animais que acabou de nascer. Se eu forçar eles durante um dia, posso matar os animais. Esaú, vai na frente, porque eu vou no pasto das crianças e do gado. Então Esaú falou: então tá bom,
mas eu vou deixar alguns homens com você. Ele falou: não, Esaú, está tudo bem, pode levar seus homens, só ter o teu rosto amigável para mim, só ter o teu perdão já é suficiente para mim. Vá em paz, Esaú. Aqui nós vemos que Esaú e Jacó se consertaram. Esaú queria já ficar perto, mas agora havia um todo junto com Jacó. Jacó agora, queridos, ele estava com outra perspectiva, porque ele teve a sua identidade transformada. Ele não poderia acelerar os passos, ele precisaria respeitar os processos das crianças que estavam ali, da família que estava com ele. Antes ele estava só focado lá atrás na bênção dele, agora não. Ele já entendeu que ele era abençoado e que a bênção da vida dele era poder cuidar de muitos, servir de amor e cuidado para muitos. Sabe, queridos, às vezes nós perdemos a essência daquilo que é o perdão. Nós perdemos a profundidade da espiritualidade do perdão, porque muitas vezes estamos tão embriagados com a bênção que esquecemos da essência. Jacó agora, ele não estava embriagado com a bênção, de conseguir a bênção a todo custo. Não, ele agora, na maturidade e na nova identidade, transformada por Deus, ele entendia: eu já estou abençoado. Por que eu estou brigando? Por que eu vou brigar por aquilo que eu já sou? Sabe, queridos, o diabo às vezes nos ilude, nos embriaga com a bênção, fazendo a gente correr atrás dela, sendo que a gente já é abençoado. Jacó agora estava numa nova perspectiva. Ele agora era Israel. Ele falou: não, eu preciso andar no passo daqueles que estão comigo, Isaú. Pode ir na frente com os seus. E ficou tudo bem. Mas quando aconteceu de Jacó roubar a bênção de Esaú, Esaú queria matar ele. Agora, depois de 20 anos, dentro de todo um processo de espera e de maturidade que Deus trabalhou com Esaú e com Jacó, agora ele não tinha mais vontade de matar, ele tinha vontade de abraçar. Sabe, queridos, na velha natureza, na nossa imaturidade, às vezes a gente quer matar as pessoas. Não olha com essa cara não, que não. Quando já não teve vontade de passar com o carro em cima de alguém? Tentação, não uma vontade de tentação. A gente tem tantas tentações. Na imaturidade, queremos matar o irmão. Ah, fulano morreu para mim. Por isso que a Bíblia diz que se eu odeio seu irmão, você é assassino. É a Bíblia que fala. Se você odeia seu irmão, você é um assassino. Você acha que assassino é só aquele que está preso lá, que matou alguém no literal? A Bíblia subiu a régua. Falou: se você odeia seu irmão, você é um assassino. Esse espírito tomou Esaú na época. E ele viveu com esse sentimento durante um tempo. E quantos de nós muitas vezes não temos esse sentimento? Fulano morreu para mim. Quantos já não orou assim? Nossa, Senhor. Eu para fulano falou assim: Senhor, dá uma promoção para ele. Promove ele, Jesus. Leva ele. Está difícil demais. Marido e mulher nunca fazem essa oração. Nunca fizeram, né? Em nome de Jesus. Esaú, ele foi tomado desse sentimento, mas agora, maduro, e diante de um mover da glória de Deus, ele se quebrantou, e ao invés de querer matar o irmão, agora ele quis abraçar. Quando você é encharcado pelo amor de Deus e pelo perdão que Deus dá em Cristo, você
queridos, não quer matar, você quer abraçar. Você não quer, queridos, mais morder, você quer beijar. Queridos, esse é um mover de avivamento que o Senhor causou naquela época por meio da família deles. Deus trouxe impacto para aquele tempo através daquilo que aconteceu. Queridos, em nome de Jesus, ande bem resolvido, ande em amor e perdão, em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Ame incondicionalmente como Ele nos amou. E nós vemos depois, queridos, que olha como é misteriosa a história, porque Jacó, depois de tempo, ele teve vários filhos. Mas aconteceu na casa de Jacó também algo entre os irmãos. Os irmãos, revoltados com José, venderam José como escravo. Mas eles queriam matar José. Aí um interviu e diz: vamos vender porque a gente ganha uns troquinhos ainda. E a gente engana o pai falando que algum bicho comeu ele. E aí então assim o fazem. José passa, queridos, por um estreito. José passa por provações. Ele é vendido como escravo. E agora ele está lá servindo como escravo. Potifar. Aí a Potífera, que veio fazer a patifaria com ele, ele saiu correndo. E ainda jogou nas costas que ele tentou agarrar ela. Aí ele foi preso de novo, ficou na cadeia. Lá ele tem a revelação de dois sonhos que o copeiro, o padeiro que estava lá teve e ele deu a interpretação. E aí depois de um tempo, então, acontece o cumprimento da visão. Então o copeiro lembra de José e manda chamar ele, porque agora Faraó teve uma visão de 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas, 7 espigas de milho magra engolindo as outras que estavam cheias. E não entendia, e ele estava angustiado, mandou chamar os magos, os sábios da época, e ninguém resolveu. E então o copeiro lembrou de José, e então mandou chamar. E José dá a interpretação, diz: ó rei, a interpretação é o seguinte: virá 7 anos de abundância, mas virá 7 anos de escassez. Aí então agora o rei fica maravilhado, coloca ele como governador, e então ele administra tudo isso. E agora, depois de 20 a 22 anos aproximadamente, vem a escassez, o tempo de miséria, e o Egito se torna um lugar que atende e socorre aquele tempo de fome que estava tendo na época. E quem veio pedir comida? A família de Jacó, os irmãos de José. Ele reconhece. Então agora ele fica profundamente comovido com aquilo. Mas a Bíblia diz para nós que ele manda trazer o pai. E agora então ele descortina para os irmãos quem ele era. E a Bíblia diz que em todo o Egito ouviu o choro de José e dos irmãos. Um profundo choro tomou aquele lugar onde José estava com seus irmãos, porque José de forma madura entendeu que tudo que aconteceu era para poder ajudar a família dele depois. E ele podia agora matar os irmãos dele, fazer os irmãos deles escravos dele. E ele acolheu os irmãos, deu perdão e amor. E um profundo choro de conserto e alinhamento aconteceu ali. Lembra que aconteceu com Jacó e Esaú? Agora aconteceu dentro da casa de Jacó com os filhos dele. Mas, queridos, aonde José teve tanta graça para poder suportar tudo que suportou, ser injustiçado, vendido pelos irmãos, sendo injustiçado por Potifar, sendo lançado da cadeia. Da onde veio a graça de José para suportar todo o processo que ele suportou e andar em amor e perdão ainda com seus irmãos? Veio da postura do seu pai,
que quando, mesmo tendo errado, buscou o caminho de reconciliação, buscou o caminho de humilhação, de perdão e de amor. E agora, queridos, José não se perdeu na raiva, no ódio, porque Jacó tinha ensinado ele. Jacó tinha abrido um portal de autoridade, de perdão e amor para a casa dele, por mais que todo o caos tinha acontecido. Estava servindo um propósito maior. Sabe, queridos, nós precisamos nos posicionar hoje. Pais, se humilhem, pedem perdão, fecha a porta das maldições que vêm de trás. Coloca a guarda nas portas. Se posicione, dê perdão. Libere perdão, ande em amor. Não ande com os seus ressentimentos, sentindo de novo a dor da rejeição, do vitimismo, do trauma. Resolve as coisas com o Senhor e depois resolve com quem tem que resolver. Sabe, queridos, o tempo de maturidade e de identidade transformada nos ensina, queridos, que o perdão não é uma opção meramente emocional, mas uma decisão totalmente espiritual. Ande em perdão e amor. Aleluia. José perdoou os irmãos. Josué não amargurou no processo, permaneceu firme no processo, porque ele teve um pai. E a Bíblia diz que os irmãos venderam ele porque tinha raiva dele, porque ele era muito amado pelo pai. Sabe, quem tem plena consciência de que é muito amado, também tem que ter consciência que será muito perseguido. Porque quem muito é amado, queridos, quem tem muita consciência, boa consciência de que é muito amado, é ousado, é cheio de autoridade. José era praticamente o mais novo, mas ele era, queridos, plenamente resolvido, porque ele era muito amado pelo pai, e isso incomodou os irmãos. Sabe, você ser bem resolvido hoje incomoda as pessoas, sabia? Ser bem resolvido incomoda as pessoas, porque as pessoas estão tão acostumadas a viver mal resolvida e bagunçada, que quando ela encontra alguém bem resolvida, fala: você não é normal não, você não é dessa terra, você é diferente, hein? Você é esquisito. Nossa, para que ser desse jeito? Você é fanático, hein? Irmãos, quem entende o quanto é amado e quanto foi perdoado, vive bem resolvido. Aleluia. Amém, queridos. Fala para os outros, você é muito amado. Fala, você foi muito perdoado. Fala, viva bem resolvido. Aleluia. Amém, queridos. O perdão não é uma opção meramente sentimental e emocional. Ele é uma decisão totalmente espiritual. Se você é espiritual ou você é carnal? Se você é espiritual, você então precisa andar em amor e perdão. Aleluia. Vamos ficar de pé, parece que está acabando. Amor e perdão faz a gente ser bem resolvido e amadurece a gente. Eu lembro que a chave ministerial da minha vida, minha consciência do meu chamado e da minha missão, aconteceu como consequência de perdão. Eu lembro que o meu líder na época, que a gente tinha célula, eu tinha me convertido fazia pouco tempo. O meu líder de célula na época, que andava comigo, era como se fosse meu melhor amigo. Uma vez Deus me mostrou que ele ia me trair. Eu dei uma visão aberta para mim na frente dele. E eu tinha um namorinho na época.
E Deus me mostrou que ele ia me trair e ele ia pegar e ficar junto com a menina que eu estava namorando na época. Falei, Deus, o que o Senhor vai fazer comigo? Faz isso não. Tenha misericórdia de mim. E eu lembro que eu chorei muito na presença do Senhor. E eu lembro que eu comecei a orar. E fiz jejum de uma semana. Em uma semana Deus me deu sinal verde para largar com a pessoa que eu estava. Na outra semana ele estava junto com ela. Aí eu fui orar e Deus falou, vai lá e pede perdão para eles. Falei, uai, Senhor, daí o Senhor está me complicando. O Senhor já tinha me mostrado, eu já estava entendendo, passando pelo processo. Mas agora, eu ir pedir perdão, eles que erraram. Deus falou para mim, você sentiu raiva. Você precisa liberar eles. Aí eu cheguei, falei, tá bom, Senhor. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Chamei ele, chamei ela, falei, eu queria pedir perdão e liberar perdão para vocês. Queria pedir perdão pela raiva que eu senti. E eu queria também liberar perdão para que vocês possam prosseguir e ser felizes. Aquela humilhação virou a chave da minha missão. Eu entendi o quanto ele me amou e quanto ele me perdoou. E aí ele me deixou sem escolha. É uma decisão espiritual, não é uma opção meramente sentimental. Ah, mas aí eu não tenho sentimentos. Não, eu tenho sentimento, mas o sentimento não me domina mais. Eu tenho um espírito que me domina. Quem se deixa ser dominado por sentimento, queridos, adoece. Não deixe o sentimento te dominar. Seja dominado pelo espírito e domine os seus sentimentos. Aleluia.